avançando rapidamente agora para Shakespeare e Ricardo III, vou falar um pouquinho menos, por causa do nosso tempo, para que haja espaço para as perguntas. Bom, William Shakespeare dispensa apresentações, assim como Maquiavel também. O grande escritor, um grande inventor de palavras, um grande gênio da literatura. O seu contexto histórico, ele é um pouco, ele é mais velho, perdão, ele é mais novo, né? Maquiavel viveu um pouco antes dele. Acredito que alguma coisa de Maquiavel talvez ele tenha lido. Shakespeare vive na dinastia Tudor. É uma dinastia emblemática na cultura inglesa, haja visto quantidade de filmes, livros, minisséries de televisão, polêmicas que existem em torno dessa dinastia. E ele vai viver especificamente no reinado da Rainha Elizabeth I. Ele ainda vai viver um pouquinho na outra dinastia, a dinastia Stuart, mas a sua grande formação é no reinado de Elizabeth. A Inglaterra, nesse momento, vive um fortalecimento do poder real. A Rainha Elizabeth é uma grande figura política e é uma biografia que vale a pena ser lida, estudada. Elizabeth, por exemplo, ela viveu um pouco acima da média das pessoas. Ela praticava exercício físico, dentro do conceito de exercício físico da época dela. Era uma mulher moderna, uma mulher que procurou exercer o poder político dentro de uma lógica o menos cruel possível. Talvez o seu grande delito tenha sido ordenar a morte da sua prima, Maria Stuart. Mas não vamos entrar nessa questão agora. A Inglaterra entra em ascensão política na Europa. A Inglaterra, que era um país periférico, começa a entrar na centralidade da política europeia. Há o fortalecimento do protestantismo. Elizabeth ela vai firmar o protestantismo e a Bíblia, digamos assim, dentro da Inglaterra. Capitalismo novamente e o renascimento novamente com o ambiente econômico e cultural. A biografia de Shakespeare também não vou entrar no mérito detalhado. Tem gente que diz que ele não existiu, ou o empresário e ator Shakespeare não é o autor Shakespeare. Daí que existem essa questão da autoria. Ele seria até um curso, nem sei se merece, mas teria espaço para um curso. Na minha opinião, Shakespeare escreveu sim as suas obras. O fato de você não ter documentos primários, como a sua biblioteca, ou uma lista de livros que ele tenha lido, não significa que ele não tenha lido, que ele não tenha tido livros na sua biblioteca particular. Mas ele é um grande autor, um grande inventor de palavras, mais de 2.000 palavras na língua inglesa. Ele é um centro. Não sei se Harold Bloom tem razão, quando diz que ele inventou o humano, eu acho que é um pouco exagero, mas ele é um dos centros do cânone intelectual, do cânone artístico da humanidade. Vai viver pouco tempo, 52 anos, e vai ser um grande empresário. Era filho de classe média e vai morrer rico. Bom, mas o nosso tempo está chegando a parte teórica está chegando ao fim. Ricardo III é uma das primeiras peças de Shakespeare. Ele ainda é um escritor meio iniciante. As suas grandes obras, os seus grandes marcos intelectuais do teatro serão a partir de 1600, 1601. Até essa época ele é tido como um aprendiz, né? Mas é um grande aprendiz. Ricardo III faz parte de uma tetralogia que ele escreveu sobre a Guerra das Duas Rosas, ou Guerra das Rosas, que é um conflito que se desenvolve dentro da dinastia Plantageneta, dentro de duas casas reais, a Casa de York e a Casa de Lancaster, pelas
pela disputa do poder, né? Uma hora uma casa sobe, outra desce, até que finalmente chega em Ricardo III. Na verdade, a família, né? Eduardo, Jorge e Ricardo, são 3 irmãos. Eduardo torna-se o rei, Jorge está satisfeito em ser irmão do rei, mas Ricardo não. No vídeo que eu indiquei para assistir sobre Ricardo III, nós vemos que, na verdade, Shakespeare, ele não é um historiador. Ele está contando uma versão do reinado de Ricardo III. Na peça Ricardo III, ele é horrível. Ele é um indivíduo traiçoeiro, ele é feio fisicamente, ele é corcunda. E o verdadeiro, digamos, Ricardo III, o Ricardo III histórico, ele não era assim. Hoje nós chamaríamos isso de liberdade criativa, né? Na verdade, Shakespeare tinha uma ideia para a sua peça e ele precisou descaracterizar, digamos assim, o Ricardo III histórico para atingir o objetivo do alvo que ele quer na sua peça. Ricardo, então, ele trapaceia, ele manda matar, na peça ele manda matar os seus sobrinhos. Ele que estava em 7º na linha sucessória, ele vai eliminando todos os que estão na sua frente para chegar finalmente a se tornar o rei da Inglaterra. Ele consegue isso na peça, né? Só que ele, no final, ele vai acabar sendo destronado pelo Henrique VII, que é o iniciador da dinastia Tudor, que é um dos ancestrais da rainha Elizabeth I, que ele quer agradar. Elizabeth gostava muito de teatro e ela fazia representações, mandava fazer representações no seu castelo, no seu palácio. Então, claro que Shakespeare está agradando a rainha, falando bem de Henrique VII e tremendamente mal de Ricardo III. Mas, qual é a essência da peça? O que ela tem a ver com relações de poder? Ali é bem relações de poder político. A tragédia fala da disputa pelo poder a qualquer preço. Nós temos que defender o Estado de Direito da sociedade. Nós podemos tirar os nossos governantes, nós elegemos nossos governantes, e os nossos governantes, eles são colocados lá dentro de regras do chamado Estado de Direito. Portanto, a conquista do poder, ela não pode ser a qualquer preço. Eu não posso querer ser presidente, governador, prefeito, síndico, diretor de escola. Eu não posso querer ser o porteiro do prédio. Eu não posso querer o poder de ser o lavador de carro lá no estacionamento e exercer, conquistar esse poder, esse espaço, a qualquer preço. Existem limites. Shakespeare, ele coloca bem isso. Ricardo III, ele pensou: quero o poder a qualquer custo. Conquistou, mas atraiu imensos inimigos que depois vão se voltar contra ele. Shakespeare critica abertamente a falta de escrúpulos no exercício do poder e dentro das relações de poder. Nós já vimos que deve existir lisura, deve existir transparência nas relações de poder entre as pessoas em todos os níveis de relacionamento. Falta de escrúpulos é uma coisa imperdoável, que a gente vê que na peça fica bem claro. Conquistou o poder, mas perdeu esse poder. Ricardo, ele conspira, manipula, explora, agrega apoios, depois ele promove alianças que são de conveniência momentânea, ele articula adesões, coalizões, persegue, condena à morte os opositores. Nenhum governante
seja lá em que nível for, se mantém no poder usando esses instrumentos. Nenhum professor fica muitos anos num lugar, numa instituição, se ele é um professor desonesto com seus alunos. Se um diretor, ele pode enganar um tempo, mas não engana todo o tempo os seus professores, os seus alunos, as pessoas da hierarquia superior. Ninguém se mantém no poder usando armas inadequadas para a resolução de conflitos e dentro da nossa realidade do país, corrupção, mentira, trapaça, alianças momentâneas, elas não são favoráveis a um bom exercício do poder e um bom relacionamento das pessoas nos seus níveis sociais para resolver os seus conflitos. Conflito, não volto a dizer, é uma coisa salutar se bem trabalhado. Ricardo, ele vai trapaceando na peça e ele vai dissimulando que ele não é o que fez isso, ou que mandou matar, ou que mandou trapacear, mas chega uma hora em que a máscara cai. Shakespeare, ele, portanto, na sua peça, eu estou aqui, claro, simplificando, existem obras, existe uma tese de doutorado interessante sobre essa peça, né, esse livro. Posso colocar depois como referência para alguém que queira ler. Mas Ricardo III é uma peça moderna, porque retrata, dentro desse mundo moderno contemporâneo que nós vivemos, ele mostra, ele complementa, na minha opinião, o que Maquiavel colocou numa obra de não ficção, digamos assim, ele complementa Maquiavel. E ele mostra que dentro da nossa sociedade, nós temos que saber trabalhar as relações de poder. E aqui ele coloca que os excessos do exercício de poder serão punidos com o tempo. Nenhum governante se sustenta pelo abuso de poder. Chega uma hora em que ele vai cair. O poder se conquista de várias formas, mas se mantém sob princípios de justiça. E volto a frisar, numa sociedade como a nossa, marcada por tantas injustiças, por tantos governantes, quer seja na fase imperial, como na republicana, quer seja nos ambientes de trabalho, nos ambientes escolares, no trânsito, na polícia, todos os setores da sociedade. Os princípios de justiça é que devem reger as relações de poder. Para nós que temos uma visão espiritual da vida, é assim que Deus age com as pessoas. As pessoas serão salvas pela justiça de Deus e as pessoas não serão salvas pela justiça de Deus. Mas a justiça de Deus é transparente. Ora, se Deus é transparente, nós também temos que ser transparentes dentro do nosso jogo de poder nas nossas relações sociais. Concluindo essa parte teórica, e vou abrir espaço agora, como eu programei, meia hora para as perguntas, se existir. A política é uma atividade eminentemente humana. Relações de poder é uma coisa constante. Você vai comprar um pão na padaria, ali existe relação de poder. Por exemplo, outro dia eu fui comprar um pão de uma moça. E aí eu perguntei para a moça, tem desconto com a moça do pão? Ela falou, não, é o mesmo preço. Então eu não levo. Claro, nós estávamos brincando ali, e eu falei assim, mas eu vou reclamar, porque é inadmissível que exista 2, 3 moscas em cima do espaço. Ela falou, então você procura lá a pessoa responsável. Tá? E aí ela me falou uma coisa que eu achei interessante. Não, mas é normal, tem mosca e tudo quanto é canto, mas não no pão que eu vou comer. Veja, houve ali um conflito entre eu e a atendente.
Ela procurou disfarçar, começou a abanar ali a mosca dos pães, porque ela viu realmente que estava feio. Então, veja, relações de poder. Eu e uma pessoa que eu nem sabia o nome, ela nem sabe o meu nome. E nós estávamos ali procurando trabalhar um conflito. Você veja, as relações de poder estão em todos os níveis da sociedade. Eu não poderia, naquele momento, pegar algo e jogar em cima da atendente, porque ela procurou despachar uma situação. E ela também não poderia me botar para fora da loja, né, da padaria. Nós tivemos que mediar um conflito. Eu fiz a reclamação e a pessoa disse que iria resolver o problema dali para frente. Bom, eu resolvi da seguinte forma: não compro mais pão naquela padaria. Esse conceito foi bem demarcado filosoficamente por Maquiavel. As experiências humanas. Maquiavel observava as pessoas. Ele observava os papas, os príncipes, os reis, mas ele também observava as pessoas nos botecos que ele frequentava. Ele observava o comportamento de personagens históricos através dos livros que ele lia, né? Ele era um grande estudioso da história romana. E Shakespeare também era um grande observador da natureza. Por isso que suas peças são tão marcantes, né? A tolice dos velhos, em Rei Lear, a angústia da dúvida dos jovens e também, né, de outras pessoas, em Hamlet, a incompreensão das famílias e os jovens têm que sofrerem, Romeu e Julieta. E nós vimos aqui rapidamente, claro, em Ricardo III, né, a busca pelo poder, a ganância, e que também fica muito bem colocado em Macbeth. Então, nós temos aí os ciúmes, as relações entre marido e mulher, os ciúmes doentios, né, de Otelo. Então, Shakespeare era um grande observador da natureza. Grande. As relações de poder dentro da nossa sociedade moderna contemporânea, elas devem ser norteadas em cima de princípios de justiça, mas dentro de uma realidade. Nós ainda não vivemos no paraíso perfeito. Ambos os autores entendem a política moderna deve ser entendida como um jogo de forças opostas, mas que são irreconciliáveis até certo ponto, mas deve haver dentro da conflito uma busca pela conciliação, porque senão o ser humano não consegue viver na sociedade. Encerrando, em política nem tudo é permitido. Deve existir ética na política. Política aqui no sentido amplo, desde governo de um país até a administração de um estacionamento, de uma sala de aula, uma padaria, de uma farmácia. Honestidade e lealdade são dois elementos importantes no jogo político, no jogo das relações de poder.